noite a todos. Então, nós hoje vamos conversar sobre um tema bastante atual, né? Que é a questão dos animais na visão da doutrina espírita. E nós temos observado que a sociedade tem se preocupado com essas causas ambientais e também com essa questão dos animais. Então, nós temos percebido uma grande movimentação da sociedade nesse sentido. Até mesmo a questão da alimentação, a preocupação das pessoas em até diminuir a proteína animal na sua alimentação, porque por recomendação médica, nós vimos que o excesso da proteína animal, ela também causa problemas fisiológicos, causa doenças. Então, além da questão afetiva em relação aos animais, que conforme nós vamos evoluindo, nós temos essa preocupação, né, de evitar, de minorar o sofrimento dos animais. Há também a questão da nossa saúde. Então, aí os movimentos querendo estimular o consumo de alimentos mais saudáveis e que não prejudique tanto os animais. E recentemente nós observamos nesse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, um evento muito trágico aí que causou grande comoção para todos nós. Nós percebemos ali o quanto as pessoas estão envolvidas com os animais e quanto as pessoas amam os animais. Tanto que foram assim feitos esforços enormes de voluntários para tentar resgatar esses animais, socorrer esses animais. E o lema ali, né, não sei se vocês se lembram, mas é toda a vida importa. Então eles iam lá, socorriam aqueles animais com muito esforço ali, sem ter condições quase nenhuma, né, sem as casas, naquela situação deplorável, mas não se esqueceram dos nossos irmãos animais. Então nós percebemos realmente que há esse movimento, essa tendência mundial aí, de realmente se preocupar com as questões dos animais. E a doutrina espírita, por sua vez, também é uma doutrina que defende a vida. Então, nós percebemos em toda a nossa doutrina a preocupação com os seres da criação. Tanto que Kardec nos coloca, né, que a criação, né, nós podemos observar Deus através das suas obras, da criação divina. Todos merecem respeito, a vida, né? Então sempre há essa preocupação pela doutrina na questão da proteção da vida. E a doutrina espírita, então, defende o direito dos animais. Há essa preocupação realmente em defender os animais, porque são seres criados por Deus. São nossos irmãos que estão aí galgando a evolução, assim como nós. Estão na lei do progresso, eles progridem também, né? Então eles estão realmente progredindo assim como nós. E a nossa missão, segundo a doutrina, é auxiliar esse progresso, cuidar, minorar o seu sofrimento, fazer com que eles sejam protegidos da melhor maneira possível, amados, para que através do amor eles angariem sentimentos e cheguem no momento de transitar para um outro degrau evolutivo que seria o reino hominal. Então nós sabemos que o princípio inteligente ele vai acrisolando ali a inteligência, os sentimentos, progredindo pelos diversos reinos da criação até atingir o reino nominal e posteriormente nós sabemos que com a evolução vamos atingir a angelitude. Então essa é a preocupação, né, que a doutrina nos traz. E além disso, a doutrina também nos esclarece muitas outras questões a respeito dos nossos irmãos animais. Será que os animais têm alma?
se tiver alma, como que essa alma, como que é a natureza dessa alma? Será que é semelhante à alma do homem, do ser humano? Então, nós vemos que no Livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec, ele faz uma afirmação. Ele já coloca a seguinte colocação: os animais são inteligentes e essa inteligência permite com que eles tenham uma certa liberdade de ação, né? E aí então, em razão dessa inteligência, eles têm algo que vá além do corpo físico, né? que transpassa o corpo físico. E ali os espíritos respondem objetivamente que sim, que existe um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico dos animais também. Então, nós podemos pensar assim, nossa, mas como que é essa alma, né? Como que é esse princípio espiritual? Aí os espíritos também nos esclarecem que existe uma distância entre esse princípio espiritual dos animais, assim como a nossa alma tem uma distância em relação a Deus. Ou seja, é um princípio espiritual, sim, mas que é muito ainda rudimentar na sua condição. Então, é bem diferente da natureza da nossa alma, da nossa condição humana, né? Quando Kardec ele coloca nessa questão, nessa pergunta, a respeito da inteligência dos animais, nós percebemos que os animais têm uma inteligência e até hoje em dia é curioso que nós observamos que o animal parece que está evoluindo nessa condição, né, nessa inteligência. Tem até aquela raça de cachorros bulldog que eles conseguem ali andar de skate e com uma maestria impressionante, que deixa muitos garotos ali, não é? Assim, aquém, né? A habilidade deles é impressionante, porque não é só um aprendizado como eles conseguem, mas as manobras. É muito curioso, é impressionante. Então nós percebemos que a ciência, ela coloca a questão da inteligência do animal, eles falam a respeito dessa inteligência, mas ainda há muito que se descobrir. Eles colocam que essa inteligência, o que de fato acontece, é uma inteligência mais voltada para a solução da sua sobrevivência, de questões relativas à sua sobrevivência. Então o animal ele consegue resolver problemas ali do cotidiano, mais relacionados à sua sobrevivência. Obviamente porque a condição do animal, a sua inteligência, ela é bem diferente da nossa, né? Eles não têm um pensamento contínuo, eles não conseguem criar abstrações, eles têm ali a sua condição. Mas dentro dessa condição existe uma certa inteligência que consegue resolver questões ali para a sua sobrevivência. Então há testes ali de cientistas, por exemplo, em relação a aves, que eles colocam ali naquela observação que as aves conseguem resolver 11 graus de dificuldade para conseguir o seu alimento. E isso é uma forma de inteligência. Então não é apenas o instinto. O instinto é aquela organização que vem da inteligência divina, aquela programação, né, que é colocada para eles. É além do instinto. Eles conseguem ali estar resolvendo algumas soluções. Então, nos golfinhos, nós observamos essa inteligência. Também até nos chimpanzés, eles têm uma capacidade de comunicação entre eles. Também uma capacidade de liderança do grupo. Então, há o primórdio realmente, né? O primórdio dos sentimentos e o primórdio da inteligência, que vai sendo conquistada aí ao longo da evolução daquele princípio inteligente.
resolvida essa questão, né, falamos um pouquinho da inteligência, e a questão da reencarnação dos animais? Será que quando nós perdemos ali o nosso animalzinho e ficamos inconsoláveis, será que é possível que esse animal retorne ao seio da própria família, dos seus próprios tutores? Como é que funciona isso, né? Alguns estudiosos da doutrina, eu tenho aqui uma estudiosa que eu gosto muito, que é a Irvênia Prada. Ela é veterinária, né? E ela se dedica a estudar essas questões da causa animal. Então, nós vemos que o animal, ele também ele é suscetível à lei da reencarnação. Por quê? Porque ele também vai progredir, como a gente aqui já mencionou. Então, quando o animal ele morre, né? Ele perde o corpo físico, o que acontece com ele? Ele não fica muito tempo em regra, né? Ele não fica ali muito tempo na erraticidade. Ele já é cuidado por espíritos que gostam, né, de cuidar de animais, são espíritos zoófilos, amigos, né, das questões animais, cuidam desses espíritos, os selecionam e já colocam esses animais em novos corpos, né? Então, o animal, até há questões sobre isso, ele vai escolher a nova espécie? Não, né? Os espíritos respondem, ele não tem condições para isso. Ele não tem essa possibilidade, ele nem tem essa condição. São os espíritos mesmo que vão selecionar os novos corpos que esses animais irão ocupar. Então, eles reencarnam, eles estão sujeitos a essa reencarnação. E muitas vezes, quando nessa família onde o animal ficou presente, há ali um laço de afeto, de carinho, de proteção, e nós ali estimulamos o desenvolvimento, o progresso desse animal, pode ser concedido pela espiritualidade, se aquilo for útil para aquele ser, que ele retorne aquele lar, né, para continuar ali a tarefa de aprendizado daquele ser. Então, há alguns relatos da espiritualidade. Chico Xavier, né, no caso, existe um livro, Lindos Casos de Chico Xavier, onde é tratado ali a história da cachorra boneca, que ele havia perdido, estava muito triste, e aí vem uma pessoa e entrega para ele uma filhotinha que tinha as mesmas peculiaridades, as mesmas características daquela cachorra que havia pertencido a Chico, que ele tinha tanta afetividade por ela. Então foi um conforto para ele, e ele ali pôde continuar a sua missão em relação àquele ser, né, que lhe foi confiado. Então há outros relatos também do próprio Chico mesmo, outros animais que retornaram ali para que ele continuasse essa tarefa. Então, mas tudo vai depender do nosso merecimento, e especialmente se for necessário para aquele ser, né? Então, não devemos ficar ansiosos com relação a isso, porque tudo depende da espiritualidade. Se for necessário, ele pode vir retornar, é possível. Nós vemos também que há questões de animais que às vezes veem espíritos, né? Isso também é uma questão que às vezes desperta muita curiosidade nas pessoas. O animal, ele não tem mediunidade, né? Segundo o livro dos médiuns, ali nas questões 234, né? Eles nos esclarecem que o animal não tem essa condição. Por quê? Porque o médium, ele é um intermediário dos espíritos, né? Então, para eu ser médium, eu tenho que estar intermediando um espírito. E eu tenho ali um cérebro, uma condição espiritual e do meu perispírito
que permite um ser semelhante se aproximar e envolver o meu perispírito para eu dar uma comunicação, para exercer ali a minha mediunidade de alguma maneira. O animal, ele tem uma condição distinta. Então, de acordo com o Livro dos Médiuns, não é possível que um espírito se utilize dessa maneira de um animal. Ele tem uma condição diferente. Então, o animal, quando ele vê um espírito, se isso realmente acontecer, né, porque há outras situações que nem sempre é exatamente um espírito que ele está vendo. Há exemplos, por exemplo, de um cavalo que ele para num determinado local e ele não quer avançar. Aí as pessoas logo acham que é um espírito, que às vezes é algum perigo que o animal está ali vendo, que nós não estamos tendo consciência, então ele estanca. Mas suponhamos que seja ali um espírito, né? É em razão da própria sensibilidade do animal, é um fenômeno anímico, da própria condição dele. Então ele não é um intermediário, ele vê por ele mesmo, pela própria sensibilidade. E também há casos que a Irvênia trata aqui no livro, de exemplos, né, para ilustrar, de uma situação onde estava uma família ali reunida, e esse animalzinho, o dono dele o tutor havia falecido, e o animal, todo dia ele levava os chinelos para essa pessoa, né? Quando esse senhor chegava, ele levava os chinelinhos para ali do lado da cadeira, onde esse senhor ficava. E numa determinada noite, estava a família toda reunida, o animal começou a latir alegremente, pegou os chinelos e foi colocar ao lado ali da cadeira aonde ficava o seu tutor. Então a família deduziu ali que seria realmente o espírito daquele que era o seu tutor, que veio rever a família naquela situação. Então é possível, sim, que os animais tenham essa faculdade, essa sensibilidade de poder perceber ali pessoas, né, que já desencarnaram. Nós temos outras questões a respeito dos animais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa questão? Sobre as questões dos animais? Com relação à sensibilidade, à percepção dos animais, nós sabemos que eles veem melhor do que nós, né? A audição é melhor do que a nossa, o olfato é melhor do que a nossa, eles percebem as coisas com muito mais precisão e distância, né? E também até a questão das pessoas falam que o animal, e hoje até se usa, né, para fazer alguns tratamentos, assim, por exemplo, o gato ele tem uma sensibilidade a transitar energia, falando isso, o cachorro já é uma coisa mais de percepção, de proteção do lar, né? Se tem alguma energia que não, uma entidade que não é boa, ele percebe isso. Ele pode perceber, sim. Vamos à primeira colocação sua, a questão dos sentidos físicos dos animais mais aguçados. É bastante curioso, e a ciência se debruça sobre essas questões. Por exemplo, o felino, ele tem uma capacidade de calcular realmente a distância para dar um salto. A audição dele é extremamente mais elevada do que a nossa. Uma vez eu vi numa reportagem que o felino ele consegue ouvir do 10º andar do apartamento o ruído lá embaixo. Tamanha a dimensão da audição de um felino. E por que isso, né? Porque a inteligência divina deu esses atributos aos animais, exatamente porque eles não têm o uso da razão. Então é uma espécie de proteção. É como se os sentidos físicos fossem mais aguçados para sobrevivência da espécie, para garantir vamos dizer, a vida deles, a sobrevivência deles, já que eles não têm ali a razão para poder discernir as coisas. Então eles têm esses sentidos mais aguçados. Alguns têm a visão, né, mais peculiar, né, conseguem enxergar
longas distâncias, então realmente eles têm ali um privilégio, né, desses sentidos físicos para uma proteção melhor. E realmente, como a gente estava mencionando a questão da sensibilidade, é possível sim que o animal ele perceba, às vezes no ambiente, algo que não esteja ali muito harmônico, né, em relação até a espíritos, ele pode sim vir a perceber e se manifestar por causa da sensibilidade anímica que ele tem. É possível sim. O animal sente saudade da gente, como ele sente depois que ele morreu? Você tocou numa questão bastante importante. O animal, quando ele desencarna, ele não perde a individualidade dele. Porque há quem diga, por exemplo, que o animal ele vai para o todo, né? Tem gente que acha que ele não tem uma alma e assim ele falece, né, e vai para um todo, ele não tem individualidade. Isso não é verdade, porque nós percebemos que os espíritos nos respondem que eles permanecem com essa individualidade, embora eles não tenham consciência de si mesmos e não tenham consciência mais das pessoas que eles deixaram aqui. Então isso é bastante curioso mesmo. Eles têm como se fosse uma personalidade, uma individualidade mesmo, eles mantêm isso, mas eles não se lembram daqueles que eles deixaram aqui. Nós nos lembramos deles, mas eles não se lembram de nós. Não lembram. Eu particularmente tive uma experiência que eu levei um cachorro, a gente vai conversar também sobre isso, há tratamentos hoje espirituais para animais. Né? Tem um centro espírita, Fraternidade do Ipiranga, que ali na rua Jorge Moreira, que ela tem tratamentos para animais. Então você vai lá, né? Eles tratam o animal e o tutor, porque o apego do tutor às vezes é tão grande que o tutor também recebe o passe, fica ali num tratamento para às vezes, deixar o animal, né, partir no momento certo ou ajudar, né, da maneira possível. Então nós levamos 2 animais. Eu tinha um animal que estava comigo há 14 anos e sofria de uma doença cardíaca. E o outro animal tinha um câncer. Ali no tratamento, no dia do tratamento, eu tive um sonho que um deles iria sobreviver. Ia ser feita uma cirurgia espiritual e um deles iria sobreviver. E um deles realmente sobreviveu. E esse que estava comigo há 14 anos partiu, né? E depois eu continuei assim muito triste com essa situação, né, de ter perdido esse cachorrinho tão querido. E eu sonhei que algumas pessoas do centro espíritos levaram para a gente ver esse cachorro, para eu ver o cachorro, né? E aí nesse sonho o cachorro olhou para mim e não me reconheceu mais. Ele estava muito bem, ele já estava sendo tratado, ele perdeu todos os pelinhos nessa doença, né? Era cardíaca, mas deu outros problemas. Mas ele já estava melhor, já estava mais recomposto, estava muito bem aninhado nos braços desse espírito protetor, mas ele não lembrou de mim. Então eu achei curioso isso, né? Porque o sonho que eu tive realmente vem de acordo com o que eles ensinam aqui na doutrina, que eles não têm mais a consciência do que aconteceu aqui para eles. O que fica vamos dizer assim, um germe, né, do sentimento de amor, tudo isso fica dentro da criatura, mas a lembrança exata do que aconteceu aqui, não mais. Não mais. E eles têm uma individualidade, isso também é curioso, é um fato que aconteceu com aquela cantora Barbra Strauss. Ela tinha uma poodle, né, uma cachorrinha, que ela gostava muito. E o que ela fez? Quando essa cachorra morreu, ela contratou especialistas e fez ali uma clonagem. E foi feito 3 cópias da cachorra, na tentativa de reaver a sua própria cachorra querida. Pois bem, os animais são idênticos fisicamente, os 3 são idênticos,
Só que nenhuma das 3 cachorras tem a mesma personalidade da que faleceu. Cada uma é um ser distinto. Então vocês vejam a individualidade de cada um. Cada um tem o seu jeito, a sua peculiaridade, a sua, entre aspas, personalidade, vamos dizer assim, né? Então é bastante curioso isso. Eles realmente têm essa individualidade, mas não têm a consciência de si. Sobre a reencarnação, ele veio mesmo a mesma raça? Não temos como saber isso. Se for necessário, são esses espíritos que vão comandar o retorno desse espírito, que vão estabelecer se é necessário ele voltar na mesma raça ou numa raça distinta, ou até em outro reino da criação. Aí nós não temos essa informação, né? Existe também, sobre essa questão da reencarnação, no livro dos médiuns, ali no item 234 também, falando que tem pessoas que às vezes querem evocar o espírito do animal. Então, por exemplo, a pessoa perdeu ali o seu animal e ela quer notícias do que aconteceu com esse animal. Então ela vai lá e fica pedindo para que algum médium dê a comunicação. E o livro dos médiuns, ele nos faz esse alerta de que não é possível evocar o espírito de um animal. O que pode acontecer é que um espírito amigo, às vezes, dê a notícia, alguma notícia, né? No caso ali, no livro dos médiuns que ele está exemplificando, havia um senhor que ele gostava muito de uma ave e essa ave sumiu. E ele ficou ali preocupado, então o que ele fez? Ele pediu que o espírito da ave se comunicasse, se manifestasse. Aí veio um espírito, que não é o da ave, porque isso é impossível, mas falou que havia sido o gato que tinha feito ali, né, algo com ela, mas que os filhotes se encontravam atrás do jardim e que estavam vivos, que ele fosse lá olhar que aqueles filhotes estavam. Então, e realmente isso aconteceu. Ele foi lá, constatou, esses filhotes estavam lá. Então, provavelmente um espírito protetor desses animais, ou um espírito amigo, sabendo o apreço que ele tinha por essa ave, tentou ali auxiliar. Mas isso não é recomendável e nós já sabemos que o animal por si não tem condições de dar esse tipo de comunicação, né? A condição deles no mundo extrafísico, no mundo espiritual, condições dos animais, né? Uma vez eu vi até uma entidade, ela diz que os espíritos, os animais, às vezes usam até os animais para ir naquelas zonas mais umbralinas, quando eles têm que fazer o resgate de algum espírito lá naquelas condições, que às vezes ele precisa levar os animais como um animal, né, que ele tem um certo poder, né, de adentrar nesse lugar mais difícil, né? Então que eles têm essa condição, eles têm essa função também, né? E que os animais continuam existindo do outro lado, né? Na sua forma, né, animal, como ele se apresenta aqui. E quando você falou que os animais não voltam, eu fiquei meio frustrado porque eu tinha uma cachorrinha, né? Eu amava muito essa cachorra. E, né, agora até que não veio mais assim, né? Não sei se eu apego, mas desapego assim quando tem que ir, né? Mas às vezes eu estava assim na minha casa, de repente eu via, né, eu estava num relaxamento assim, eu via, Petita, você está aqui. Eu via passava aquela zona, eu não fosse a Petita, como se ela estivesse fazendo uma visita ali, né? Agora, eu não sei se eu não tinha desapegado, né, criei essa condição, não, mas era uma coisa que chegava e me dá aquela sensação muito boa da presença. Mas isso foi pouco tempo depois que ela... Demorou daí, acho mais de um ano, assim. Ah, certo. E assim, eu sofro na hora que o bichinho vai daquela... Mas depois eu desapego para deixar ele ir, né? Então, assim, via de regra, o animal ele é reaproveitado quase que automaticamente mesmo em outro corpo físico. Isso é a regra.
É a regra do mundo espiritual. O animal desencarna, né? E aí ele já é quase que aproveitado. Mas existem alguns casos que até a Irvênia trata aqui, nesse livro. Por exemplo, que às vezes o princípio espiritual ele é resgatado pela espiritualidade de alguma outra maneira. Por exemplo, ela conta que a presidente de um centro fazia desdobramento espiritual e atendia pessoas enfermas. Ela ia socorrer espíritos que estavam ali com algum problema. E essa presidente do centro, em desdobramento, ela ia sempre auxiliar um espírito de uma moça que estava assim profundamente depressiva, né, na espiritualidade. Ela não aceitava o desencarne, estava ali no estado que ela não queria progredir, ela só queria dormir, não havia nada que despertasse essa moça. E sempre a presidente em espírito ia visitá-la e tentava ali ajudá-la. Um dia, quando ela foi fazer uma visita, ela se deparou com um cachorrinho branco. E esse cachorrinho veio alegremente até ela e a moça acordou e falou: Chuchu, você veio me ver. Ou seja, a espiritualidade, sabendo da situação dessa moça, utilizou o princípio espiritual de alguma maneira, que nós não sabemos como, né? Ele conseguiu utilizar o princípio espiritual para auxiliar no tratamento desse espírito. Então é possível, porque outras pessoas veem isso no plano espiritual acontecer. Então, dependendo da situação do caso, eles podem utilizar esse princípio espiritual para benefício, para ajudar de alguma maneira. Então é possível, né, nesses casos assim. E a gente tem, né, você falou de espíritos nessas zonas umbralinas. André Luiz, ele trata dessas aparições de espíritos que são ali, em algumas obras aparecem, né, Obreiros da Vida Eterna. Você tem também nas obras do Hermínio Miranda, alguns espíritos, alguns animais nessas zonas umbralinas. E aí a gente pergunta, né? Será que são realmente espíritos ou são criações mentais? Né? Às vezes não se dá para ter muita certeza se pode ser que seja o próprio princípio espiritual sendo utilizado ali daquela maneira por aquelas entidades, ou também pode ser criações mentais, porque nós sabemos que o pensamento ele pode criar formas. Ele plasma formas, né, pensamento, e ele pode criar ali determinados animais para que eles se utilizem. Então, por exemplo, o líder das trevas, né, montado lá num animal, então ele pode ter plasmado aquela forma e também está se utilizando. Não se sabe exatamente se é um princípio espiritual do animal ou se foi uma forma pensamento também, né? Tem essas questões que nós não temos aí como dar uma resposta assim, com certeza do que realmente está acontecendo. Pode. Só para acrescentar, uma experiência pessoal. Eu tinha um animal chamado Luz, um cachorro que eu peguei na rua, um cachorro muito doente, com problemas sérios, relaxado nele, eu fui cuidando desse animal a vida inteira, sempre com meio de cabeça, ajudando o animal a sobreviver mais. Tá baixo? Tá baixo? Mas ajudar o animal mais que eu pudesse contribuir com a vida dele. Quando ele morreu numa situação difícil, né, com problemas nos ossos, as coisas todas. E todos os dias eu ia no mesmo local, por uma questão minha, eu ia colocar uma vasilha com água e um pratinho com comida lá. Não sei se tivesse. Era minha memória, meu lado saudosista com ele. E um dia eu acabei dormindo e acordei com uma grande surpresa. 2 espíritos, cada um de branco assim, se aproximando, e o cachorro vinha andando na mesma direção, um subindo na direção. Eu olhei aquilo, eles olharam e falaram: olha, ele precisa ir embora, então por favor você deixe ele ir embora. Dessa forma, não pus mais aguinha, nunca mais sonhei com isso,
e nunca mais tive a sensação de que estava de alguma maneira segurando o animal por ali. Pode acontecer que a nossa emoção prenda o desligamento, né? Uma experiência que eu tive. Se foi fato ou não foi, mas foi a minha experiência. Ela menciona também no livro essas questões, que às vezes o tutor ele precisa de um tempo e o próprio animal também, né, para se desapegar. Então é possível sim que o animal tenha ficado ali até o momento oportuno e a espiritualidade depois ter levado. Sim. Como acontece com um desencarnado parente nosso, né? Às vezes o parente precisa ir embora. Ele já desencarnou e a gente não deixa ele ir. Prende ele pelo coração, pelo sentimento, pensa no saudosismo, aquela coisa toda, ele precisa ir embora. A espiritualidade recomenda que a gente deixe ele seguir a trajetória dele. Eu acho que o animal, por ser inferior, talvez até a nossa influência deve segurar um pouquinho e não permitir uma liberdade maior também para ele seguir o destino dele. Eu acho mas é o que você fez, você estava ali fazendo as mesmas coisas com ele. Você ia lá, colocava comida, fazia tudo. Então o que acontece? Você não tinha despedido do bichinho para ele ir embora. Eu já tinha, mas era. Mas você estava. Ele não queria soltar. Não soltava, você não estava. Na verdade, eu acho que é isso. Então, aquela coisa, quando você solta, você deixa aí, você não tem mais esse ritual. É porque acho que a gente se prende o animal pela afetividade, a alegria que ele traz pra gente, e em outros momentos, acho que pelo sofrimento que você viveu com o animal durante os 12 anos. Eu vi 12 anos que ele sofreu. Então, até para me libertar do sofrimento dele, eu tive dificuldade. Você queria fazer uma pergunta, né? Eu também queria fazer uma narrativa. Eu trabalho com uma colega e aí ela estava gestante, né? Ela tinha um cachorro de uns 7 anos. E aí ela engravidou e aí era gêmeos. E aí teve um dia contando que ela passou mal, ficou deitadinha, assim, disposta. E a cachorra deitava na cama com ela, né? Aí a cachorra acho que percebeu e aí ia lá, chorava, cheirava a barriga dele, latia, tipo como se estivesse puxando ela. Levanta, e puxava pela calça e ela desinquieta, e eu, ai, ela foi no hospital. E não foi no hospital. E a cachorra insistentemente puxando e latia, dava a barriga dela. Ela achou que não era nada e obsessou, né? Depois ela foi no hospital, aí quando o bebê nasceu um só e a outra tinha se enrolado no cordão umbilical. Tipo assim, ela foi lá tirar a fumar, depois, no outro dia, foi tirar a ultrassom e aí não tinha como tirar porque já estava grande. Aí ela pegou, teve um bebê e a cachorra, tipo, acho que sentiu e avisava ela, mas ela disse que ela latia. E ela, tipo assim, se eu tivesse ouvido da cachorra. E não foi. É porque a sensibilidade do animal, né? A sensibilidade tentaram alertar de alguma maneira, mas não teve jeito, né? Uma questão também que a gente se depara muito é a questão da dor, uma questão que intriga muitas pessoas. Por que o animal, ele sofre? Então, se nós observarmos, o animal ele não está sujeito à lei de ação e reação, ele não tem o que expiar. Então, o animal não teria em tese por que passar por situações semelhantes à nossa, por que sofrer. E aí os espíritos nos esclarecem que o animal, nós temos diversas formas de evolução. Então, nós temos a dor também como um mecanismo, muitas vezes, para nos auxiliar a evoluir. E isso acontece com o animal. O animal ele vai adquirindo ali mais sensibilidade, muitas vezes passando por situações de dor também. Eu tenho um caso que eu observei na minha casa, que a gente acolheu um cachorrinho que ele teve a doença do carrapato. Então, quando ele veio para casa, ele já estava com a doença assim, em estágio avançado. Ele deixou de andar, mas depois ele recuperou os movimentos pelo tratamento. Ele ficou meio tortinho assim, mas ele uma gracinha. E ele conseguiu se recuperar. E o que aconteceu com esse cachorro? Eu noto que ele ficou mais sensível em relação ao sofrimento de outros cachorros. Porque nós pegamos um outro cachorro que não andava, e esse cachorro, os outros não se importavam muito, mas ele ficava ao lado desse outro animal, ele lambia, ele ficava perto, ele tentava animar o outro cachorrinho, era impressionante. Falei, nossa, que coisa, talvez pelo problema do que ele passou, ele
ficou ali mais sensível em relação à dor do outro animal. Então, assim, nós não sabemos, mas o plano espiritual nos esclarece que às vezes a dor ela vem para realmente o animal e também aprendendo as questões da vida, né? Evoluindo também. A questão da eutanásia. Não sei se eu ia perguntar. Também. Da eutanásia. A eutanásia, assim, no ponto extremo, né, de sofrimento do animal, pela ciência da Terra, não é proibida, né? Na situação de extrema dor, não é proibida. O Conselho Regional de Veterinária autoriza. O que os espíritos nos falam? É muito complicado você falar sobre uma escolha desse tipo, né? Mas acredito que não, assim, a Irvine, ela coloca ela como médica veterinária, ela recomenda que a gente fique ali até o último momento, mas em casos muito extremos, de extremo sofrimento do animal realmente, é possível se optar pela eutanásia. Ela até relata aqui um caso que ela teve, né, da própria cachorra, que ela não fez a eutanásia. Nós também não fazemos, né? Nós não fazemos. A gente leva até o finzinho. Mas às vezes pode haver um caso extremo mesmo, que o animal não coma, não sinta muita dor, que não dê para aliviar com morfina. Então, se a pessoa optar, não é errado, né? Porque não tem por que o animal passar por uma situação extrema. O que não pode acontecer são os abusos. Por exemplo, um animal que ele, como um veterinário contou para mim, né, que o animal, duas senhoras muito ricas foram lá na clínica e queriam que ele fizesse eutanásia. Quando ele olhou o animal, era o seguinte: ele teve uma doença que fez cair os pelos, mas o animal ele estava normal, ele só estava sem os pelos, então não estava bonito como eles queriam. E aí o que ele fez? Ele ficou com o animal. Ele tratou esse animal, viveu mais 7 anos com ele. Então, ele não fez, né, eutanásia, mas assim, elas queriam por uma questão estética. Então, isso é um abuso né, é crueldade. Isso sim, é condenável. Então, é uma decisão muito peculiar, mas a gente tenta levar aí ao máximo mesmo para não, vamos dizer, violar a vida, né? A gente tenta respeitar sempre a vida, só realmente em casos muito extremos. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Porque acho que já estamos ali no limite do tempo, né? Não? Pode falar. A gente doa um animal, ele lembra da gente, por exemplo, foi para uma outra família, ele lembra ou ele esquece? Como é que é isso? É um animal que você doa em vida, né? Doou o animal. Não, ele lembra. Ele lembra. Mas pro resto da vida? Eu acredito que sim. Ele lembra como se você não aparece mais diante dele? Então, aí depende. Eu acho que depende. O animal ele pode se readaptar a uma nova situação. Até bem. Eu falo isso porque recentemente eu vi um vídeo de uma cachorrinha que ela foi socorrida ali naquelas enchentes no Rio Grande do Sul. E o rapaz pegou essa cachorrinha e ela adotou ele. Porque ele foi embora, ele deixou ela como num lar temporário. Mas enquanto esse rapaz não voltou, ela sentou numa cadeira onde ele sentou e ficou. Ela ficou esperando ele voltar para vir buscá-la. Então, essa cachorra teve uma outra família, provavelmente, mas ela agravou ele, ela se sentiu protegida por ele e criou um vínculo com esse novo tutor, vamos dizer assim. Então, pode... O cachorro fica na estação de trem, esperando o cara voltar, depois de novo. Sim. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Agora, eu acho que... O cachorro peludinho na Irlanda. Ele ficou... O dono morreu, o dono era um morador de rua. Não, esse é o... Não, esse é uma Tá. E o cara morreu, o cachorro Não, esse é adotou a cova do cara como a casa dele. Tanto que na cidade tem uma estátua do cachorro.
Agora, eles têm memória, eles lembram. Mas ele sofre por isso? Pode sofrer. Mesmo se os tutores forem bons? Eu acredito que se os tutores forem bons e ele se readaptar, pode acontecer o que aconteceu com essa cachorrinha. Né? Porque de repente aquele tutor não teve mais condições mesmo de cuidar daquele animal. Então ele pensou em que uma nova família, que foram pessoas confiáveis, pudessem cuidar dele. Né? Então aí de repente foi até um gesto de amor poder doar dessa forma, porque realmente às vezes a pessoa não tinha mais condições. Mas ele pode sim se lembrar, mas de repente se ele está... Ele não sofre. Eu não tenho como avaliar isso, se ele sofre ou não. Ele pode... Os bons afetos não se perdem nunca. Se ele está bem tratado, bem cuidado, está recebendo alimentação, carinho, tudo, ele está feliz por onde ele está. Só que algumas coisas marcam muito o animal. Então ele não fica sofrendo encostado, cadê meu dono? Não tem essa sensibilidade. A não ser que seja uma perda mesmo, né? Irreparável. Ele está abandonado, então ele vai sempre lembrar daquele ritmo que ele veio. Nós mesmos já acolhemos cachorros que foram abandonados, né? Aí eles se readaptaram. Então eles brincam, convivem. Inclusive um que a gente adotou, né, o Pincher, que a primeira coisa que ele fez foi subir no meu sofá, sentar e ficar sentado no meu sofá na boa. E a gente achava que ele não ia mais querer sair dos donos, né? Quando ele viu os donos... Não, mas aí eu consegui localizar os donos pela rede social. Eu consegui encontrar, né? A gente conseguiu. E aí, quando ele ouviu a voz, ele estava bem já lá em casa. Feliz, brincava, tudo. Mas quando ele ouviu pelo telefone a moça que me ligou, ele ouviu a voz da moça, ele parou, ele fez assim. Ele ficou assim. Nossa, aí eu percebi que realmente era a dona dele. Quando ele viu os donos, que ficaram com ele a vida toda, 10 anos ele se perdeu, né, dessas pessoas, ficou 10 anos, não teve jeito. Quer dizer, entre o tutor novo e as pessoas que conviveram com ele a vida toda, lógico que ele escolheu as pessoas que conviveram. Ele não esquece. Não esquece. Não esquece. Né, que a gente... Sim, eles sabem que a pessoa morreu, eles sabem. Eu comia quentinho, eu achava que ele ia embora. Até o sofá, né? Só foi Alguma pergunta mais? Alguém gostaria de ter alguma curiosidade? Olha, esse meu irmão das galinhas, a gente, quando era criança, a gente teve Pingo, que era um cachorrinho que viveu, acho que 20 anos. Eu falava, não, acho que o próximo passo evolutivo dele é ser gente, porque ele tinha um comportamento completamente cheio de razão, sabe? Todo mundo assistindo a novela, ele estava meio chateado que ninguém deu atenção, ele foi lá, puxou da tomada da TV e ficou olhando para a cara da gente, tipo, e aí? Eu a novela, era assim, era nesse nível, ele sempre foi muito. E aí, ok, depois de 20 anos ele morreu. Depois disso, meu irmão teve o William, que era igualzinho o Pingo, tinha alguns comportamentos igualzinho, deixa eu falar, o Pingo que voltou. E aí, depois de bastante tempo, morreu o Will, e agora ele está com o Davi. Igualzinho, todos são pretinho e branquinho, tem o mesmo olhar. Você pega as fotos, é o mesmo olhar. Fala, só ele está voltando aqui, ele gostou. Pode ser. Segundo os relatos aqui, do próprio Chico Xavier, é possível. Tudo é possível. E sempre na casa do meu irmão, porque meu irmão, embora quando a gente era pequeno, ele adotou meu irmão como parceiro, né? E ele continua vindo lá. Aí eu chego e falo, ai, Pingo, eu e Davi. Tem 3 nomes, né? Então, nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. É uma troca, na verdade, né? Nós desenvolvemos muito o afeto, a disciplina nos cuidados, a tolerância, né, com o animal. A gente vai também evoluindo através dessa parceria, vamos dizer, né, desse companheirismo que os animais nos trazem. E eles também, nós estamos ali estimulando o progresso deles, devemos estimular esse progresso. Então, assim, a espiritualidade nos recomenda essa responsabilidade pelos nossos irmãos animais e que nós possamos cada vez mais minorar o sofrimento deles, né? Diminuir aí
o consumo abusivo, né, da proteína animal, se for possível, né, desde que também, às vezes, a gente tem que analisar se aquilo é razoável, se a gente consegue ou não, né, mas tentar minorar, na medida do possível, o sofrimento dos animais. E aí nós estaremos funcionando realmente como seres que estão aí a caminho de uma nova geração, de uma geração mais amorosa, mais protetora, se dedicando, mais consciente, né, da questão dos nossos animais. Né. E lembrando Francisco de Assis, que já fazia isso, já tinha esse amor pelos animais, há tantos séculos aí, né, em 1200 ele já tinha essa consciência, essa virtude de buscar realmente esse amor pelos animais, essa consciência, né, que ele já detinha. Então, que nós possamos melhorar a nossa responsabilidade e nosso amor pelos animais. Então, e o cavalo do Rio Grande do Sul, que ficou 5 dias em cima do telhado, ele teve ajuda da espiritualidade? Ele teve alguma noção? Será que eu vou morrer? Será que eu vou... Como seria? Como é que ele ficou ali tão paciente, tão... Ou ele foi ajudado pela espiritualidade? Olha, eu não sei te responder se ele foi ajudado. Eu acho assim, ele deveria ter uma grande resistência para conseguir suportar, uma resistência física, para poder suportar aquela situação. Pode ser que tenha havido protetores que cuidam da causa animal, também tenham intercedido ali, tentando auxiliar, mas eu não tenho como te precisar isso com certeza. Talvez até ele ficou ali para nos ensinar alguma coisa. Se foi permitido ali pela espiritualidade, ele foi um exemplo realmente de resiliência, de perseverança. Então, nós aprendemos ali com a situação dele também. Então, foi, de uma certa forma, foi marcante para todos nós. Em nenhum lugar do mundo nós tivemos um exemplo desse, em que 10 mil animais foram recolhidos e salvos. Não tem na história da humanidade muito isso. O que mostra o potencial nosso como seres, os protetores, né? Nossa natureza cristã, essa força toda que a gente tem. Ah, sim, com certeza. Foi uma situação muito traumática, mas mostrou também a capacidade do ser humano de lidar com situações tão difíceis e como nós podemos auxiliar nossos irmãos animais. Bom, então eu vou encerrando hoje o nosso aprendizado de hoje, agradecendo a todos pela participação.